E eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias. 2 Pedro, capítulo 13, versículos 14 a 18. Pedro escreveu. Ele estava prestes, né, a ser martirizado, possivelmente em Roma. E a gente não sabe ao certo os destinatários dessa carta. Existem algumas dicas, né? O que se sabe é que a igreja estava sofrendo ataques de falsos mestres, falsos profetas. E Pedro estava preocupado com a igreja. Mesmo prestes a morrer, ele estava preocupado com aquela igreja porque mestres perniciosos estavam rondando e ele queria deixar, ensinar, mostrar o valor da palavra de Deus para guiar a vida desses irmãos. E ele fala nesse último capítulo da esperança que eles tinham, a esperança da vinda de Cristo. E à luz dessa esperança, até que ele venha, ele vai dar algumas recomendações para aquela igreja. Pedro, então, ensina nesses versículos que aqueles irmãos deveriam viver de acordo com essa esperança de que Jesus iria voltar, e por isso, à luz dessa esperança, até que Jesus voltasse, eles deveriam viver de acordo com os valores do reino de Deus, empenharem-se por ter uma vida santa, firmada na palavra e crescendo no relacionamento com Deus. Então eu enxergo aqui, eu dividi 3 verdades acerca dessa questão. Então a primeira verdade: até que ele venha, o discípulo de Cristo deve viver pela esperança. Olha comigo o versículo 14, deixa a sua Bíblia aberta e vamos acompanhar. Logo no início, ele vai dizer: por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas. Então ele diz o seguinte: olha, vocês são amados, vocês foram amados de Deus. Deus alcançou a vida de vocês, vocês foram amados por Deus. Então, por essa razão, que razão? Esperando estas coisas, que coisas? Se você virar os versículos anteriores, verificar, ele vai estar falando da vinda do Senhor. Ele vai estar dizendo o seguinte, no versículo 10, virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, o qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, os elementos se desfarão abrasados. Então, Jesus vai voltar. Ele vai dizer no versículo 13, alguém pode ler em voz alta, por favor? Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Ele fala que Jesus vai voltar. Jesus voltará como ladrão, dá a ideia de surpresa, porque um ladrão, quando vai empreender, quando vai cometer o seu delito, ele não avisa com antecedência. Já precisou se avisasse, olha, 2 horas da manhã eu vou invadir tua casa. Não, é uma surpresa. Pedro faz esse paralelo dizendo, Jesus vai voltar e vai pegar muitos de surpresa, mas ele vai voltar. E quando ele voltar, ele vai estabelecer um novo céu, uma nova terra, onde habita a justiça. E no versículo 14, o texto que a gente leu, por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, o verbo aqui, esperando, não traduz muito bem a ideia que Pedro queria transmitir para a gente, porque o modo verbal dá a ideia de enquanto vocês esperam, vocês foram amados e vocês foram salvos pela graça de Deus. Então, no dia que vocês foram salvos, ali vocês já têm essa esperança. Você já tem essa esperança de que Jesus vai voltar. Jesus vai buscar sua igreja. Jesus vai implementar um novo céu, numa nova terra.
nos quais habita justiça, um mundo completamente diferente desse que nós conhecemos. Então, nesse processo, nessa espera, então, irmãos, Pedro fala que Jesus vai voltar, que nós teremos um novo céu, nova terra, quando nós teremos corpos completamente transformados, não pecaremos mais. Essa é a nossa esperança. Enquanto estamos aguardando, Pedro diz, por essa razão, amados, esperando estas coisas, ou seja, a ideia de Pedro é que o crente, o discípulo de Cristo, ele anela, ele deseja, ele está esperando, nesse processo de espera, até que ele venha. Inclusive a arte é bem sugestiva, né? Nós já temos um destino, mas nós temos um caminho. Enquanto estamos caminhando, enquanto estamos trilhando esse caminho, nesse processo na nossa vida cristã, aí ele vai dizer, empenhai-vos por serdes achados por ele, em paz, sem mácula, irrepreensíveis. Empenhe-se, a ideia aqui está no imperativo, mas está no modo verbal, que é algo que começou na conversão. Começa na regeneração, o processo de santificação, irmãos. Não vamos ser perfeitos nessa vida. Nós ainda estamos nesse corpo. A gente dá luta contra a nossa natureza pecaminosa. Paulo vai falar isso. Mas ele diz, vocês já estão esperando. Então, até que ele venha, empenhe-se. A ideia é se esforcem, sejam diligentes, trabalhem arduamente. Para quê? Aí ele vai dizer, para serdes achados por ele em paz, sem mácula, irrepreensíveis. Eu vou começar pelo sem mácula, sem mancha na área moral. Essa é a ideia. Irrepreensíveis, sem culpa, sem nenhuma vergonha. É uma luta, é um empenho. E em paz com Deus, que vocês sejam achados por ele em paz. Essa paz a gente já começou a trabalhar, né? Trabalhamos muito bem hoje pela manhã, pastor Paulo, que é uma paz com Deus. Romanos 5:1 diz, justificados por intermédio de Cristo, nós temos paz com Deus. Nós estávamos afastados, mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus teve misericórdia, Ele nos amou e Ele estabeleceu, por intermédio de Cristo, Ele restabeleceu a nossa comunhão. Estávamos afastados, estávamos mortos, mas Ele diz, até que Ele venha, empenhe-se, vocês têm uma esperança, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Temos mazelas nesse mundo. A gente até estava conversando, né, hoje com alguns irmãos, né, sobre algumas injustiças que nós temos nesse mundo. Até conversando com Israel, né, Israel, sobre a questão dos altos impostos, né? É o IPVA, é o IPTU, e a gente não vê retorno. É um Estado muito grande. E muitas vezes a gente paga altos impostos, pesados impostos, e a gente não vê esse retorno, a gente vê injustiça. Mas, irmãos, a nossa esperança não está aqui neste mundo. Paulo já disse, se a nossa esperança só estiver neste mundo, nós somos o quê? Os mais miseráveis de todos os homens. Nossa esperança não está aqui neste mundo. Jesus já disse que o seu reino não é deste mundo. Os nossos valores, a nossa esperança não está aqui nesta terra, está nos céus. A nossa pátria está nos céus. O que é que a gente tem aprendido sobre o Sermão do Monte? Os nossos valores são diferentes, irmãos. Ali Jesus está mostrando, bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles já pertencem ao reino de Deus, eles já são cidadãos de um outro reino, um reino completamente diferente dos reinos deste mundo. Mas são pobres. Uma curiosidade que essa palavra pobres
da ideia de mendigo. Existem duas palavras no original que são traduzidas para o português como pobre. E essa palavra pobre significa miserável, mendigo. Pobres de espírito é aquele que reconhece as suas misérias e a sua extrema dependência de Deus. Irmãos, os valores do nosso mundo fazem o quê? Querem elevar o nosso ego. Mas logo de cara, Jesus mostrando, olha, essas são as características daqueles que são meus seguidores. Pobres de espírito, reconhece as suas misérias, as suas limitações. Então, irmãos, ele já pertence ao reino. O discípulo de Cristo, o seguidor de Cristo, já pertence ao reino. Então ele já está nessa esperança, ele está aguardando esse rei que já governa se manifestar de uma maneira plena na sua segunda vinda de Cristo. O Ed leu no início um texto que Jesus disse, o reino já está entre vós, já está aqui, Jesus já reina, Jesus reina no coração dos seus seguidores. Jesus, ele regenera o pecador, mas vai chegar um momento em que ele virá e irá implementar de uma maneira completa, cabal, visível esse reino. Então, até que isso aconteça, vocês devem se empenhar, é o que o Pedro diz. A nossa vida deve espelhar que somos cidadãos de um reino diferente deste mundo. Achei engraçado hoje, quando eu estava vindo para cá de manhã cedo, aí tá, a conversa vai, estava vindo ali para a Independência, né, e tinha uma faixa, aí eu fui embora, aí a Pamela, amor, você não viu aquele rapaz que queria atravessar na faixa, e você não apareceu, não parou, né, eu disse, meu Deus do céu, é verdade, a gente é muito egoísta, né, aí eu disse para ela, olha, o pessoal diz que é desculpa de amarelo é comer barro, né, mas eu vou dar uma desculpa, eu disse para ela, a maior parte da minha vida eu sempre peguei ônibus e a gente sabe que aqui, em Belém, na região metropolitana, infelizmente nem todos os motoristas eles são educados e muitas vezes nós somos estimulados, né, a ficar na parada de ônibus, o ônibus não para na parada, nós estamos acostumados a correr, aí fora de faixa, muitas vezes não respeitam nem o semáforo, aí parece que isso está tão entranhado, né? Que, inclusive, quando eu fui no Sul uma vez para um congresso lá em Porto Alegre, também em Gramado, é uma outra questão. Eles costumam respeitar a faixa, né? Tem um outro costume diferente do nosso. Chega, pelo menos eu, quando a gente volta para cá, eu volto muito triste. Né? Mas isso está entranhado, mas os nossos valores, irmãos, são diferentes. Se é normal para alguns colar, para o discípulo de Jesus, isso é errado. Não é para se dar bem, você tem que ser justo. Se é normal para alguns chamar palavrão, para o discípulo de Cristo, a sua linguagem edifica, abençoa. Se é normal para alguns trair a esposa ou o marido, porque isso até apimenta a relação, não é o que dizem? Para o discípulo de Cristo, isso está correto? Não, você tem que se satisfazer com a sua esposa, com o seu marido. Se é normal para alguns pagar propina, de repente você foi pego numa blitz com alguma irregularidade, de repente há uma sugestão para você dar uma ponta para se livrar de uma multa. Essa deve ser a atitude do discípulo de Cristo? Não deve ser, irmãos. Não deve ser a atitude do discípulo de Cristo. É o que eu tenho costumado falar, irmãos, sempre que eu posso, tanto no culto como com os irmãos da classe de alicerces firmes, eu digo sempre para eles, Sofia é testemunha, eu sempre digo para eles, olha, o propósito de vocês estarem aqui não é serem batizados, não é se tornar membro da Igreja Cristã Evangélica do Marco. Isso não é o principal propósito. O principal propósito é saber se você está disposto a ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Isso é consequência. Não adianta ser membro de uma igreja, não adianta ser batizado, cumprir todos os ritos religiosamente e não ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Jesus disse algo muito sério lá em Mateus capítulo 7, que no dia do juízo final,
muitos irão à presença dele dizer: Senhor, ó, tu és o nosso Senhor, em teu nome nós pregamos, nós fizemos tantas coisas no teu nome, tantas maravilhas. O que é que Jesus vai dizer para muitos? Apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Vocês nunca tiveram um relacionamento genuíno comigo. Deus está mais preocupado acima da gente pertencer a uma igreja. É importante. A palavra de Deus mostra que é importante nós estarmos juntos, não deixarmos de congregar como é costume de alguns. Mas o crucial, o essencial, que Deus espera é que tenhamos um relacionamento genuíno, que a gente seja um seguidor de Jesus. Ele vai prosseguir, versículo 15, dizendo: e tende... Alguém pode ler novamente, só o 15? E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo nos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Então ele vai dizer: e tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor. Essa palavra longanimidade, macrotimia, bem macro, uma paciência muito grande. Essa é a ideia. Um longo ânimo. Ele diz: tende por salvação a longanimidade. Ele já tinha falado no versículo 9, se você acompanhar comigo, volta só um pouquinho. Ele vai dizer: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então ele vai dizer: Deus é longânimo. Porque muitos ali na igreja, naquela igreja a quem Pedro está escrevendo, muitos ali estavam questionando: sim, vocês têm essa esperança de que Jesus vai voltar? Ele está demorando. E aí? Já faz um tempão que Jesus disse que ia voltar. Que esperança é essa? E Pedro ele vai dizer: olha, no versículo 9, Deus não retarda a sua promessa como alguns a julgam demorada. Irmãos, Deus não demora, Ele vem no tempo certo. Ele é longânimo para convosco, para com os seus amados. E Ele tem paciência. E aqui nesse texto, devemos ter ciência de que Deus tem longa paciência para conosco. Irmãos, Deus tem sido muito misericordioso para conosco. E Ele vai dizer: considerem essa longanimidade. E por causa dessa grande paciência, Ele dá oportunidade para que os pecadores se convertam e para que aqueles que o conhecem possam se empenhar diligentemente por agradar a Deus. Então, irmãos, essa primeira verdade, até que Ele venha, o discípulo de Cristo deve viver pela esperança. No versículo 16 e 17, eu coloquei assim: até que Ele venha, o discípulo de Cristo deve viver firmado na palavra. Ele vai falar aqui, no versículo 16, fala dos ensinos do apóstolo Paulo, mas ele vai dizer: ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição. Então Pedro fala que tinha pessoas, falsos mestres, pessoas naquela igreja que estavam deturpando o ensino da palavra de Deus. O que ele está querendo dizer é que o discípulo de Cristo, até que ele venha, deve levar em consideração a palavra do Senhor. Ele é o nosso manual. Ele é a nossa lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Só que muitos falsos mestres estavam deturpando essa palavra. Estavam deturpando. Eu queria fazer uma pergunta. Hoje, existem deturpações da palavra de Deus?
Sim? Quem quer citar algum exemplo? Um de cada vez. Oi? Teologia da prosperidade. Teologia da prosperidade? O que é a teologia da prosperidade? Oi? Prega que Deus quer que nós sejamos prósperos financeiramente. É uma teologia, né, que diz que o crente ele não pode adoecer, que ele deve ser próspero financeiramente, e se isso não estiver acontecendo, das duas uma. Ou é falta de fé ou é pecado. Das duas uma. Então se ele adoecer, então alguma coisa errada tem na vida dele. A palavra provação não existe no vocabulário de muitos. Esse é um exemplo, irmãos. Se isso não acontecer, é falta de fé ou é pecado. Irmãos, isso é terrível, é uma deturpação. Já existia na época de Pedro outros ensinos heréticos. Mas ao contrário desses que deturpam, olha o que Pedro fala no versículo 17. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, tenham cuidado. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, decaiais da vossa própria firmeza. Irmãos, igreja, preste atenção. Nós estamos tendo uma grande oportunidade. Nós estamos ouvindo a palavra de Deus. Estamos ouvindo Deus falar conosco através da sua palavra. Vamos estar atentos, irmãos. As pregações que temos ouvido sobre o Sermão do Monte e sobre esse tema até que ele venha, Deus está dando uma oportunidade para nós avaliarmos a nossa própria vida, irmãos. Somos chamados para sermos discípulos de Jesus e não meramente religiosos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo tem falado para a igreja através da sua palavra. Irmãos, a gente não vai aos domingos, ou aqui para o retiro, ou nos cultos de quarta, simplesmente para cumprir uma tabela, simplesmente um conjunto de regras religiosas. Olha, você é evangélico, viu? Está aqui uma lista que eu dou para você do que você pode e o que você não pode fazer. Irmãos, é mais profundo do que isso. Deus quer verdadeiros discípulos. Deus quer pessoas comprometidas. Nós não vamos à igreja porque se a gente não for, o diácono, o pastor vai ficar mordido e chateado conosco. Nós vamos porque como discípulos de Cristo, nós queremos obedecer a palavra de Cristo. E ele diz que é importante a gente estar junto para a gente se ajudar mutuamente, para a gente ser edificado, para a gente crescer. A gente dá as nossas contribuições, não é porque uma barganha com Deus. Olha, Deus, deu o dízimo, viu? Olha lá agora é tua vez. Agora tu tem que me abençoar. Não, irmão, é mais profundo do que isso. Qualquer contribuição é fruto. Senhor, tu tens sido tão maravilhoso, tão bondoso para comigo. Isso é uma singeleza, é algo simples, Senhor, para mostrar minha gratidão por tudo que o Senhor tem feito. O Senhor tem dado o pão de cada dia. A nossa perspectiva é diferente. Não é só para cumprir tabela. Não é só, irmãos, a igreja não é um clube social, apesar de ser importante a interação, é importante todos os momentos que nós estamos tendo um privilégio aqui no retiro, de brincar, de conversar, de aprender a palavra de Deus, de estarmos juntos. Mas a igreja não é um clube social. Ah, é muito legal aqui, o povo é muito bacana, então vou ficar aqui. É muito legal. O que é que tem que fazer para pertencer a esse clube? Ah, é simples. É só você batizar, é você dar a sua mensalidade, que é seu dízimos e ofertas. Pronto, agora você pertence ao clube. Irmãos, é mais profundo do que isso. Deus quer verdadeiros, e Ele procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, discípulos de Cristo. Os nossos valores são diferentes. E nós temos, eu e a Pâmela, nós temos sido desafiados, irmãos, olhando o Sermão do Monte, vendo tantas debilidades.
aquelas características é que mostram quem realmente pertence ao reino de Deus e é verdadeiro seguidor de Cristo. Deus não nos chamou, irmãos, não me chamou, não chamou o pastor Paulo para a gente falar a nossa palavra. A gente até comentou, hoje pela manhã foi comentado pelo pastor, ou falar o que é agradável, irmãos, mas é o que é necessário e com amor. Nós estamos no processo de aperfeiçoamento dos santos e a igreja deve firmar os seus passos na palavra. Não é no achismo, não é o que eu acho, não é o que é agradável. É um desafio, irmãos, mas até que ele venha, além de se empenhar por viver uma vida reta, justa, à luz dessa esperança de que Jesus vai voltar e vai implementar o seu reino, um novo céu, uma nova terra, ele nos deixou o seu manual de instruções, o nosso manual de instruções, a sua palavra para nortear a nossa vida. Não é o que eu acho. A gente não vai, irmãos, nós não nos reunimos na igreja para ouvir o que a gente quer, o que nós desejamos, mas é para ouvir o que Deus quer. E muitas vezes nós somos confrontados. Aproveite essa oportunidade, igreja. Jesus está voltando. Até que ele venha, nós somos chamados a trabalhar as nossas vidas, a dizer: Senhor, muda a minha vida, muda. Tu sabes que eu estou lutando nessa área, Senhor, eu quero te agradar. Eu quero mudar, eu quero vencer, eu quero te agradar, Senhor. Eu não quero seguir os valores deste mundo sem Deus. Eu quero te agradar. Então, irmãos, até que ele venha, primeira verdade, o discípulo de Cristo deve viver pela esperança. Até que ele venha, o discípulo de Cristo deve viver firmado na palavra. E a última lição que eu quero destacar, a última verdade, versículo 18, até que ele venha, o discípulo de Cristo deve crescer em Jesus. Olha o que ele vai dizer no versículo 18. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse verbo crescei está no imperativo. É uma ordem. Cresçam. Crescer em quê? Aí ele vai destacar duas palavras aqui. Crescer na graça. O que é graça? Em geral tem aquela definição, né? Um favor imerecido, né? E eu não sei se eu já dei esse exemplo aqui, eu gosto desse exemplo, é forte, mas eu entendo que expressa muito bem o que é graça de Deus. Porque se nós olharmos Paulo vai dizer lá em Romanos 5,8 que ele nos amou quando ainda éramos pecadores, inimigos. A gente ofendia a Deus e mesmo nesse estado Deus quis nos salvar. Estávamos mortos. Não sei se o senhor já começou o capítulo 2 de Efésios, né, BD? Então o pastor vai explicar. Estávamos mortos, né, em nossos delitos e pecados. Em breve o pastor vai explicar na EBD. Estávamos mortos, afastados de Deus. Mas Ele nos amou. Eu gosto de usar esse exemplo porque quando a gente vê algum mendigo, alguém sofrendo, às vezes temos aquela pena, e a gente costuma fazer um paralelo de graça, é que nós éramos como um mendigo, ou como alguém que estava com fome. Aí Deus viu o nosso estado e foi lá e nos deu pão, nos deu nova roupa, mudou a nossa aparência e mudou completamente a nossa vida. Aí tem gente que pensa que isso é graça. Eu prefiro usar um outro retrato. É alguém em farrapos, é alguém que está com fome, é alguém miserável, mas essa pessoa entrou na sua casa, roubou,
todos os bens, espancou todos os homens, estuprou todas as mulheres, ofendeu profundamente aquela família e mesmo assim ele quis transformar a vida dessa pessoa. Aí se aproxima um pouco mais do que é graça, do que Deus fez conosco. Nós ofendíamos a Deus. Nós éramos inimigos de Deus. Nós feríamos o coração de Deus. Mas Ele quis nos amar. Então aqui Pedro diz: cresçam, amadureçam nessa graça que Deus teve para com vocês. Nessa influência de Deus que salvou e que tem reflexos na vida de vocês. Mas não só na graça, crescer no quê? No conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Essa palavra conhecimento, em geral, nós usamos aqui no português como algo meramente intelectual. Mas o conhecimento de Deus, ele, além do aspecto intelectual, ele significa relacionamento. Vocês se lembram o texto que eu mencionei agora há pouco, né, de Mateus 7, no dia do juízo final? O que é que Jesus vai dizer para aqueles que disseram Senhor, Senhor e praticaram a iniquidade? Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, nunca... Mas Jesus não conhecia o nome deles? Não sabia quem eles eram? Mas o que quer dizer conhecer naquele contexto? Eu nunca tive um relacionamento com vocês. Vocês nunca foram meus filhos. Em geral, o verbo conhecer, o conhecimento de Deus, é algo que expressa tanto um conhecimento sobre esse Deus, mas é um conhecimento relacional. Cresçam na graça, sabendo da longanimidade que Deus teve na vida de vocês e tem para conosco. E cresçam nesse conhecimento, conhecendo a Ele. Conhecendo a Ele. Como o texto que foi pregado pelo pastor, né? Dos pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. É um hebraísmo que quer dizer pessoas que têm o caráter de Deus. Pessoas que espelham o caráter. As pessoas veem Jesus em você. Tem um livro, acho que o pastor Paulo deve conhecer, o Apóstolo dos Pés Sangrentos, né, Sadhu Sundar Singh, né? E tem um relato dele, que ele foi convidado para ir na Europa, e ele ficou hospedado na casa de um pastor, né? Que tinha sua esposa, seus filhos. Aí quando terminou aquela série de conferências, quando ele retornou, aí de repente, no outro dia, o filho daquele pastor disse: papai, cadê Jesus? Jesus já foi embora? Ele estava chamando aquele missionário, Sadhu Sundar Singh, ele espelhava tanto o caráter de Deus, ele espelhava Jesus, que a criança, ao lidar com as histórias bíblicas, olha, é Jesus, parecia com Jesus, ele tem o caráter de Jesus. Cresçam na graça, cresçam no conhecimento, prossigam, como a gente tem aprendido aqui, né? Prossigam, aprendam a perdoar, a espelhar o caráter de Jesus em nossas vidas. Irmãos, eu quero dizer que nós estamos nessa luta. Eu já falei aqui, né? Eu sou pastor, mas irmãos, nós temos um supremo pastor. Quem é nosso supremo pastor? É Jesus. E nós, inclusive nós somos ovelhas desse supremo pastor. Essa palavra é para mim, irmãos. Às vezes a gente pensa que o pastor é um super-homem e a gente também luta contra o pecado. A gente tem debilidades. A gente precisa também se empenhar diligentemente por agradar a Deus. E ele diz: cresçam na graça, cresçam no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Ele é o nosso Senhor. A ideia aqui era muito comum
no primeiro século, a venda de escravos. Paulo vai usar uma palavra chamada redenção, que era o preço pago para se comprar um escravo. Aí Pedro vai aplicar dessa forma. Então, quando a Bíblia afirma que Jesus é o nosso Senhor, ele remete a esse costume que existia na época de um senhor de escravos que ia numa feira onde homens, seres humanos eram oferecidos como escravos, e geral eram pessoas que tinham dinheiro, e eles iam dizer: olha, esse escravo parece saudável, acho que ele vai me dar um lucro. Qual é o preço da redenção dele? Ah, é tanto. Então ele dava o dinheiro, o preço da redenção, e agora aquele escravo passava a pertencer àquele senhor. Jesus é o nosso Senhor porque não merecíamos, éramos inimigos, mas ele teve tanta misericórdia que ele nos comprou com seu sangue.